Olá pessoal, aqui eu sou o professor Franklin Carvalho, venho aqui ministrar a quinta aula de instrumentação e controle do curso de eletrotécnica do IEMAC. Bom, então vamos aqui na introdução de instrumentação e controle, o que é IHM, né? IHM, a famosa interface homem-máquina, né? A interface homem-máquina é o dispositivo que faz com que possibilita a interação do homem no processo. Então você tem um processo que está automatizado ou não, ou está em manual, e você faz a sua interação no processo. O que você quer fazer no processo? Qual a sua intervenção? Eu quero aumentar a velocidade de uma máquina, eu quero diminuir uma velocidade, eu quero fazer um comando para regular uma temperatura, eu quero desligar, ligar algum componente, eu quero fazer uma leitura de algum componente específico. Então, toda interação que tem entre o homem, ser, a máquina, é através da IHM. Essa IHM ela pode ser uma tela touch, ela pode ser um computador, ela pode ser um display, ela pode ser um visor, tá? Onde tenha uns botões, pode ser painel de botões, pode ser diversos tipos de interface que tem, né? Desde que seja nesse conceito de interação homem-máquina, ok? Bom, então IHM, nós temos aqui um exemplo, né? Uma pessoa que, um usuário, faz uma ação, né, de uma interpretação da interface, ok? Em relação a uma aplicação. Então, você tem uma aplicação aqui dentro de um sistema, você tem uma interface que faz essa interação, geralmente você tem um microcontrolador, né? A gente viu que tem aqui nessa interação nós temos os sensores, os atuadores, tá? E aqui a interface, o que o homem está visualizando, o que ele está interpretando e o que ele está, obviamente, mudando nesse sistema. Então, por que estudar as interfaces? A interfaces ela é um ponto, principalmente na automação moderna, ponto crucial, né? Todas as interfaces hoje modernas existe uma interface, né? Então, é uma importância muito grande você estabelecer uma conversação de nível computacional com aquele instrumento. Então, quando você parametriza uma unidade de controle, quando você efetua um comando, geralmente esses pontos são muitos. Então nós temos essas interfaces aí que faz com que nós tenhamos uma interação aí com a máquina em relação a isso. Bom, por que estudar as interfaces, né? A gente tem o sucesso ou fracasso de mercado, né? Então, assim, os custos de hardware, software são barateados, permitindo que gaste maior parte de capacidade computacional. Então, assim, essas interfaces é crítica, né? Ao ponto de fazer usinas nucleares e tudo. Então essas interfaces elas são importantes para isso. Ninguém vai fazer interações nos processos mais modernos a nível de ir lá apertar um botão ou apertar uma alavanca. Bom, então essas qualidades desses processos, quanto mais complexo o processo, melhor tem que ser a interface homem-máquina. Tá? E também a interface homem-máquina traz muita segurança. Na operação do sistema elétrico, por exemplo, nós temos uma situação em que os comandos de abertura e fechamento dos disjuntores, chaves seccionadoras de extra alta tensão são feitas tudo por interface homem-máquina, ou seja, de forma mais segura, de uma área remota, uma área mais segura, ok? Bom, e aqui uns exemplos de interface, né? Como eu falei, ela pode ser um display com botões, ela pode ser uma IHM touchscreen, né? Com processos dinâmicos, né? Onde você tem comandos, você tem medições analógicas, você tem várias opções aí de controle, de mudar o sistema que lá está operando no momento. Tá? Então
Então, arquitetura de organização de computadores, né? Então, você tem aqui um computador, né, que vai fazer HM, né? O processamento eletrônico de dados, né? Pode ser feito pelo microcontrolador ou mesmo pelo microprocessador, tá? Ele lê dados, processos e resultados, tá ok? E aí nós temos, processa grandes volumes, né? Grandes quantidades de informações com segurança, né? Tem o cálculo de exatidão muito boa, oferece grande disponibilidade de acesso às informações e armazenamento e pode ser programado. Tá? Então, esse processamento ser computadorizado tem essas vantagens. Tá? Geralmente você usa um microcontrolador, por exemplo, quando você vai fazer uma pequena automação. Um PLC, quando você vai fazer uma automação de médio porte. Né? Agora, grandes automações como proteções do sistema, plantas complexas, geralmente é feito tudo por microprocessadores, ok? Com computadores industriais propriamente dito. Bom, a organização dos computadores, a gente tem aqui o dado, né, a informação que será trabalhada durante o processamento. A arquitetura da organização dos computadores. Então eu tenho aqui o programa, né? O programa que roda no microprocessador, tá? Então tem um microprocessador lá que ele tem um programa que roda dentro dele, né? Por exemplo, a gente está dando aula, eu estou fazendo uma apresentação no PowerPoint, então é um programa que está rodando dentro do computador. Então você coloca um programa. Então se você tem um programa de interface lá, que lê o sistema, que lê o que está lá no processo, eles é uma aplicação, né? É um programa que faz esse tipo que roda dentro do computador industrial. O roteiro que orienta o computador mostra-lhe a sequência de operações. Então, assim, o software que ele organiza, né, o programa em si, ele organiza essa sequência de interações. Né? Você programa no software o que, que ele vai fazer propriamente dito. Então, quando você executa essa aplicação, né, ele vai fazer as interações de entradas com processamento e as interações de saída. O hardware é a parte física, né? É a placa, é a fonte, é o cartão de entrada, é o cartão de saída, é os periféricos de HM, de placa de vídeo, entre outros. O software é um conjunto de programas e procedimentos que permite usufruir da capacidade do processamento do hardware. Então, o software está onde? Ele está inserido dentro do hardware. Para quê? Para que esse software? É para você possibilitar você usufruir da capacidade do hardware. Tá, ok? Então nós temos aqui o hardware, que é a parte física, o software, que é a parte de, por exemplo, a gente tem um software aqui que vamos fazer com que eu consiga armazenar alguma outra interação. Tá? E o programa é exatamente o roteiro de execução. Então, esse roteiro seria o que? Eu tenho uma lógica aqui, tá? Que vai funcionar, uma lógica, tá? Essa lógica, ela é dessa forma. Então, isso aqui é a programação que eu insiro do que vai acontecer. O hardware é o meu físico que vai me permitir que isso aconteça. E o software é o programa em que eu vou inserir, o software é onde eu vou hospedar o programa para poder executar isso. Então, assim, um exemplo de uma rede, né? Geralmente você tem uma rede. Então, aqui, você tem uma rede WAN, né? Que é um modelo de rede. Tá? Então, assim, essa rede WAN é uma nuvem, né, que conecta vários outros locais, né? Então, aqui nós temos o exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, conectado todos esses computadores. Isso quer dizer o quê? Que esse computador aqui, por exemplo, permite dar um comando
enviar um arquivo para esse aqui, compartilhar algum arquivo, ou até mesmo se eu tivesse aqui um local aqui, uma unidade de controle aqui, todos esses computadores poderiam efetuar um comando, desde que permitido pela unidade de controle, para fazer alguma ação, né? Aí você teria alguma ação aqui para fazer mediante essa comunicação aqui entre eles. Então, as interligações de várias LANs, né? Várias LANs em cidades distintas, a gente consegue fazer isso. E dentro também do ambiente Fabril, você consegue também colocar em uma interface homem-máquina vários equipamentos, né? As conexões independentes ponto a ponto. Então você pode ter uma conexão aqui ponto a ponto, que essa conexão ela pode ser aqui da IHM, né? Você pode ter aqui uma conexão aqui da IHM conectada aqui. Aqui você pode ter aqui uma fibra ou um cabo de rede, certo? Conectado aqui no PLC aqui, ó. PLC. E esse PLC fazendo interações aqui, né? Interações múltiplas aqui de entradas e saídas com um processo, né? Com o teu processo. Ok? Com o teu processo. Então, a HM conectada a um meio, um PLC, ele faz essa modificação nesse processo. Aí você tem aqui vários outros conectados, né? Você pode ter uma IHM aqui conectada aqui também nesse ponto aqui, em que você tenha um PLC, digamos, o 1, o 2 ou o 3, tá certo? E várias redes aí comunicadas, redes redundantes e dentre outros, tá? Isso, a conexão de rede é extremamente importante quando você tem principalmente plantas complexas que podem fazer também várias interligações de vários PLCs aí para trocar pontos, dentre outros. Bom, e aqui nós temos aqui um exemplo de rede, né, de como que funciona essa configuração da internet. A gente tem aqui a rede mundial de computadores, a internet aqui. Você tem um roteador aqui local, um firewall para proteção local da rede local, um switch. Esse switch geralmente são switches transparentes, ou você pode rotear também, mas são switches transparentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa entrada aqui, ela comunica com essas três saídas aqui. Tá? Isso aqui pode ser servidores, pode ser IHMs, pode ser unidades de controle, pode ser diversos tipos de equipamentos conectados aqui. Tá? Ou seja, de forma remota, eu consigo, desde que permitida pelo meu firewall, tá? Uma conexão de uma IHM externa, né? De uma IHM externa, remota, né? Isso pode ser um celular, pode ser qualquer outro tipo de dispositivo que tenha essa interação, que a interação seja permitida. Tá? E aí ele consegue, através da rede, fazer um comando, por exemplo, aqui, se isso aqui for um PLC, por exemplo, você pode fazer um comando de forma externa até aqui, ok? E dentro também você tem a mobilidade na mesma área, né? Na mesmo local, com a parte móvel. Você tem aqui as IHM aqui nas redes LAN conectada ao switch também aqui, já é uma rede física local, que isso aqui pode ser fibra ou cabo de rede, né? Ou pode ser rede normal, né? Rede, esse cabo azul que a gente é acostumado a ver aí, a rede, ou pode ser uma conexão também sem fio, né? Isso internamente, tá? E aqui a gente tem aí os servidores, né? Os servidores eles servem para armazenar dados, né? Então serve principalmente para armazenamento de dados, backups de dados. Então todo mundo que fica conectado na mesma rede tem acesso aqui a esses dados que estão armazenados aqui no servidor.
Bom, pessoal, muito obrigado. Essa era a quinta aula de hoje. Lembrando que esse material está no portal, acessem lá. Bons estudos.